mineração é uma atividade que envolve operações como sondagem, perfuração e extração de minérios a céu aberto ou em subsolo, com posterior distribuição e comercialização desses produtos. Em função disso, essa atividade pode oferecer uma série de riscos aos trabalhadores. Há a possibilidade de queda de barreiras e desmoronamentos, além da ocorrência de problemas de saúde, como os que afetam o pulmão, devido à presença constante da poeira que vem dos minerais. E você, já ouviu falar em mineração? Conhece alguém que trabalha nas minas? Você sabe o que é silicose? Não, nunca ouvi falar. Não, esse nome eu não conheço. Não conheço. Não sei se é exatamente essa, mas eu já ouvi falar de doença respiratória, por causa do carvão. Não, nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi falar, mas deve ser algo relacionado ao silício. O que eu conheço é a partir desses documentários que a gente vê sobre o quão perigoso é, né? Quando a gente ouve falar disso, a gente pensa mais em acidente no corpo, né? Mas não nada respiratório. Mais na TV mesmo. Nunca tive em nenhuma mineradora nem nada. Tive um avô que trabalhava em minas de carvão, ele morreu em decorrência do que não tinha os equipamentos de proteção, né? Aí alguma doença pulmonar, eu não sei exatamente qual. Essa substância deve entrar nas vias aéreas e provocar desencadear algum quadro de doença respiratória. Eu acho que todo equipamento de segurança em qualquer profissão é fundamental. Imagino que num ambiente de muita insalubridade, de um contexto muito desfavorável para o processo respiratório, isso é crucial, né? Eu acho que é importante, né? Acho que eles acabam ficando aí de 8 a 12 horas trabalhando em locais fechados, né? E com muito carvão e poluição, né, em geral. E aí isso com certeza causa problemas respiratórios. Às vezes a pessoa se submete a esse tipo de trabalho, né? Porque ela precisa trabalhar e acaba, né, não tendo o efetivo cuidado, inclusive do empregador, talvez, né? E essa pessoa pode acabar sofrendo uma doença. Eu acredito que é muito importante, porque é cuidar da pessoa, né? Se importar mais com quem trabalha lá. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversaremos com a médica Marlique Norst, professora no programa de pós-graduação em Ciências Pneumológicas da URGS. Ela coordena o projeto de pesquisa Prevalência de Silicose em Mineradores, de pedras preciosas e semipreciosas, e suas repercussões na qualidade de vida, atuando junto a trabalhadores da região noroeste do Rio Grande do Sul. Professora Marli, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do Pesquisa em Pauta. E primeiramente eu quero pedir para a senhora contar um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica aqui na URGS, os seus interesses de pesquisa, desde o ingresso na universidade até aqui. Fiz medicina em Santa Maria e posteriormente eu vim fazer um mestrado aqui na URGS, na área de pneumologia. E na sequência surgiu a oportunidade de eu fazer meu doutorado na Alemanha. E a Alemanha é um país que tem muita preocupação com a questão ambiental, com as exposições, né? E aí eu trabalhei 5 anos lá com trabalhos, com pesquisas que investigavam as reações das exposições no pulmão. Então a gente retirava, por exemplo, células de defesa do pulmão e fazia vários experimentos, né, expondo com a poluição atmosférica, né? Depois com essas substâncias que são eliminadas pelos carros que a gente respira todos os dias aqui, né? E também com materiais que ocorriam em locais de trabalho. E dentre esses materiais eu trabalhei com o asbesto, que é uma exposição assim bem importante ainda no nosso meio, né? E que isso tem que ser melhor visto um pouquinho. E a outra foi com o que a sílica fazia nas células de defesa pulmonares, né? Então, assim, na ocasião eu pude fazer experimentos até com microscopia eletrônica. E a gente via que muitas células ficavam danificadas, né, quando a gente expunha com a sílica, e algumas dessas células morriam. E a sílica ela era liberada e as outras células também acabavam englobando, né, a sílica, e era um processo
que se perpetuava. Eu fiquei vinculada à pós-graduação da URGS em Ciências Pneumológicas e comecei a dar aula numa disciplina que justamente era tabagismo e também doenças ocupacionais pulmonares. Né? E a partir daí, então, que um dos objetos da minha pesquisa passou a ser o resultado dessas exposições. Uma mestranda começou, né, uma menina veio nos procurar e queria fazer mestrado. O nome dela é Tamires Patrícia de Souza, né? Então ela fez o trabalho de mestrado dela nessa área e muitos dos dados que a gente tem hoje está trabalhando ainda para publicação desse trabalho que ela realizou. Ela cresceu em Ametista do Sul, que é uma cidade onde tem os garimpos, né? E que é onde fica também esse centro de saúde do trabalhador, onde foi realizado o nosso trabalho. E ela queria entender um pouquinho mais quais os problemas, né? Estudar um pouquinho melhor o que afetava a saúde dos trabalhadores, né, do garimpo lá em Ametista do Sul. O garimpo ele pode ser a céu aberto ou ele pode ser em minas subterrâneas, né? E nessa região justamente ocorre principalmente a exposição, o garimpo em minas subterrâneas, quer dizer, são feitos túneis e nesses túneis os garimpeiros vão lá e eles tentam encontrar ou identificar essas pedras, né, semipreciosas, né, ametista, ágata, né, que depois essas pedras são revendidas, né, então são feitos os anéis, né, são feitos brincos, ornamentos para as casas, né? E a gente exporta essas pedras também para outros países, né? Já falando sobre a temática mesmo da pesquisa, o que é a silicose, né? E quais são os seus principais efeitos nos trabalhadores? Com a exposição continuada, essa poeira, ela é aspirada para dentro do pulmão. E uma vez ali dentro, ela provoca a formação de nódulos no pulmão e esses nódulos, eles vão aumentando progressivamente. E isso, né, esse processo todo pode ter repercussões, então, na saúde dos trabalhadores. Então, quando a gente pensou em organizar o estudo, uma das questões primeiras que a gente queria ver é qual era a prevalência, quantos das pessoas que estão trabalhando na mina, quantos acabam desenvolvendo silicose. A outra pergunta que a gente fez também é que fatores estão relacionados, porque se a gente conseguia identificar que fatores fazem com que aumente o risco do indivíduo ter silicose. Depois a gente também queria ver se qual o impacto dessa doença na função do pulmão, né? Que a gente tem um exame que a gente faz para ver a capacidade ventilatória e o exame mais simples, ele é chamado de espirometria. Simplesmente a pessoa sopra num aparelho, né? Ela enche o pulmão de ar e aí é medido a quantidade de ar que sai nesse aparelho. A gente tem valores de normalidade para a população brasileira. Então, uma das coisas que a gente queria ver é se a doença em si, ou o simples fato das pessoas trabalhar na mina, se isso já ia comprometer, né, esses valores de função pulmonar. A gente também resolveu fazer um teste da caminhada de 6 minutos, que é um teste para ver se a pessoa tem alguma perda de capacidade física. E um outro objetivo que a gente tinha também era avaliar se a doença em si, se aquele grupo de garimpeiros com silicose, se tinha alguma repercussão na qualidade de vida deles. A Tamires, então, ela ficou lá na cidade natal dela e os garimpeiros, eles eram chamados para ir fazer um periódico, né, fazer uma avaliação médica nesse centro de saúde do trabalhador. E quando o garimpeiro chegava lá, então, ele fazia os exames, fazia a consulta médica e aí ela convidava para participar da pesquisa e preencher um formulário com várias questões e fazer a espirometria, que é aquele teste do assopro, né? Fazer o teste da caminhada de 6 minutos, né? E preencher os questionários. Então, no período que ela esteve lá, foram convidados
520 garimpeiros para ir para lá, mas nem todos quiseram participar. No final, a gente conseguiu, então, o aceite de 348 desses garimpeiros, né? Então, eles se prontificaram, né, a responder toda uma avaliação, isso tinha uma certa demora, né? E 183 acabaram fazendo aquele teste de capacidade física de caminhada também. A gente viu que um número significativo dos garimpeiros, né, 37% desses 348, eles tiveram o diagnóstico de silicose. Tá? E 26% desses garimpeiros ainda estavam trabalhando ativamente. Do ponto de vista de prevalência, a gente viu que são dados bem alarmantes, né? Aí a gente começou a se perguntar o que tem por trás disso, que fatores, né? Por que uns têm e outros não? A gente fez uma análise univariada e viu que vários fatores tinham importância. Então, o tempo que a pessoa trabalhava na mina, a idade do indivíduo. Quanto mais velho, mais tempo ele trabalhou na mina. Em média, eles começam a trabalhar com 18 anos. Né? O nível educacional, né? Então, isso também foi um fator importante. Outro fator foi o uso de aparelhos de proteção. A gente viu que 96% dos indivíduos agora estavam usando, mas eles tinham no passado trabalhado vários anos sem usar os equipamentos de proteção. Então, assim, se eles já estavam com alguma coisa em andamento, a doença vai progredindo. E um outro fator é que na mina tivesse dois mecanismos assim para reduzir a poeira. Um é que tivesse um sistema de ventilação dentro da mina e o outro que quando eles perfurassem a pedra fosse usado água. Fosse um processo não a seco como era feito antes, mas um processo usando água que aí reduz a poeira e a exposição. Nesse primeiro estudo que ele recém foi publicado agora esse mês, né, num jornal bem importante americano, né, de medicina industrial, a gente mostrou essa parte do estudo. Um outro artigo também que a gente está avaliando agora é sobre os efeitos sobre a função pulmonar. Né, o segundo objetivo nosso. E aí a gente viu que tanto mais tempo as pessoas trabalham na mina, mais elas perdem função pulmonar. E que essa perda ela é muito mais importante naquelas pessoas que já têm silicose. E a gente viu uma situação contrária em relação à questão da capacidade física. Tanto mais tempo a pessoa trabalha na mina, melhor ela caminha nesse teste simples que a gente fez. A mina, ela exige um trabalho braçal muito importante. Então, quem não tem uma boa capacidade física não vai nem conseguir, né, continuar trabalhando lá. E o terceiro objetivo, então, que era ver a qualidade de vida desses indivíduos, né? Os garimpeiros, que eles têm muitos sintomas respiratórios, né? Então, eles começam a apresentar tosse, catarro, né? Falta de ar, né? Então até alguns dor torácica, né? E que esses sintomas são muito mais importantes naquele grupo de novo que vai ter silicose. E a gente aplicou assim questionários de vida, um que é da Organização Mundial da Saúde, que é mais genérico, e outro que é mais específico para pessoas que têm doença respiratória. E a gente viu que a qualidade de vida está bem comprometida e que esse comprometimento é muito mais importante à medida que os indivíduos vão tendo silicose e que a doença evolui. E a partir de todas essas pesquisas e desses resultados, a partir dos testes, o que vocês viram que pode ser feito, né, para diminuir a ocorrência da silicose ou até eliminar a silicose nessas regiões, nesses garimpos e nas minas? A silicose é uma doença de notificação compulsória, quer dizer, uma vez que o indivíduo tem, isso tem um cadastro nacional e isso tem que ser notificado, né? Então, assim, é super importante que os trabalhadores, eles sejam sensibilizados para fazer o exame periódico. Né? Aquela vez dos 520 que tinham sido chamados, 80 não vieram nem fazer o exame periódico, né? E outros que não aceitaram participar, 72 não quiseram participar da pesquisa. Então, assim, essa vigilância é muito importante. E a outra parte é muito importante o uso de equipamentos de proteção individual.
né? Então, tanto pessoais, da pessoa usar máscara, né? Ela usar avental, a educação dos trabalhadores, né? Para que eles realmente usem os equipamentos que têm que ser usados, que eles façam a sua visita periódica ao centro de saúde, né? Então é super importante. E também que as minas deem as devidas condições, né? Tentando reduzir ao mínimo a exposição desses trabalhadores. Então isso sim é muito importante que seja feito. E qual a importância então de a medicina chegar até esses lugares, né, para além do trabalho nas grandes cidades, estudando essas especificidades locais, as próprias condições de vida, né, de saúde dessas pessoas? Em cada atividade que gera lucro, que gera o sustento dos indivíduos, uma coisa é importante a gente colocar o contraponto do dano à saúde, né? Então, assim, a questão da sustentabilidade das atividades, né, passa por várias coisas e uma delas também é isso, de não causar dano, né? É bem importante, né, a gente estudar e mostrar, até para servir de alerta, né? Tanto para os trabalhadores, para as populações envolvidas com esse tipo de atividade, como para os nossos governantes, né? Da importância de ter um controle, de ter uma fiscalização. Seria fundamental que fosse medido dentro das minas, né, regularmente, o nível de poeira ao qual os trabalhadores são expostos, né? Essa é uma função da universidade também, de fazer esse intercâmbio com a sociedade e ajudar na resolução desse tipo de problema. Então, muito obrigada. Não, às ordens. Obrigada por participar. Obrigada também pelo convite.